Gente, muito bom dia. É uma honra estar aqui, uma alegria falar para vocês nesse encontro importantíssimo para nós aqui do Nordeste, do Ceará especialmente, e para o Brasil, que é a questão das energias limpas, das energias renováveis. Eu sou advogada, né, então eu vou falar um pouco sobre a questão da sustentabilidade, das políticas públicas. Eu acho que o que há de mais importante em aprender aí com os alemães, com esse processo de renovação das energias, é a questão de como esse processo, que políticas públicas estão por trás dessa transformação. A gente vê muito a técnica, o mercado, os materiais, a economia que está por trás disso, mas por trás disso há uma estrutura de política pública. Há uma estrutura de política pública que hoje, no mundo inteiro, se pauta pelo grande desafio do planeta, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito muito recente, da década de 80, é recém-nascido historicamente. Veio só em 72, pela primeira vez a humanidade se reuniu em Estocolmo, numa reunião da ONU, e tomou consciência da limitação, né, do meio ambiente do planeta, que o crescimento havia limites, né? E nesse primeiro momento nada foi pensado, só na década de 80 você tem o conceito de sustentabilidade, que é possível sim o crescimento econômico com respeito, com a visão, a ética da geração futura. E isso é a sustentabilidade, é pensar as futuras gerações com a qualidade presente. E é importante a gente pensar por que a gente está aqui, que essas políticas públicas têm que ter esses valores, porque muitas vezes a gente confunde a sustentabilidade com a questão econômica só, ou com a questão ambiental. E ela é muito maior que isso, é principalmente a questão ética, é essa visão ética do futuro que informa, que faz toda essa solidariedade da transferência de tecnologia que é necessária, urgente, que informa toda essa política mundial. A Europa, essa semana, decidiu que mais de 20% da sua matriz energética será limpa, e essa decisão vem junto aí desse conceito de sustentabilidade, que é política, né? Ética é política, é a questão do processo decisório ser também participativo, e a gente vai ver que até a resolução da ANEEL, que informa que a microgeração teve que passar por consulta pública, teve que passar por uma audiência pública, porque a sustentabilidade, ao contrário das políticas tradicionais de educação, saúde, segurança, que você tem um peso do Estado muito maior, o Estado ele é aí um provedor dessas políticas. A questão ambiental, a questão da sustentabilidade, ela exige, né, como um direito de terceira dimensão, como essa última fase dos direitos, uma solidariedade. É isso que vocês estão aqui tão bem organizando, essa solidariedade do Estado com a sociedade e o setor empresarial, né? Há que ter essa comunicação, essa sustentabilidade política para que as decisões, a gente enfrente esse grande desafio do século XXI, que é, de fato, a forma de se apropriar da natureza que está gerando toda essa crise, toda essa desigualdade e esse desequilíbrio iminente que, no nosso setor, aqui, nesse tema, é a questão energética, que, sem dúvida nenhuma, é prioritária para qualquer desenvolvimento e é também prioritária para combater a mudança climática, que é o ápice, talvez, a fotografia dessa crise ambiental, é a mudança climática. A sustentabilidade também é ambiental, sem dúvida nenhuma, são novas formas de usar a natureza sem destruí-la, com novos ciclos, com nova visão, com a visão mais cuidadosa, mais tecnológica, mais conservacionista. E também social, né? Uma das grandes diferenças, talvez, que nós vamos ter da questão da Alemanha, né, é que nós temos que fazer tudo isso com a inclusão social, toda essa transformação e todas essas políticas com esse diálogo e esse cuidado das grandes diferenças sociais que nós temos, que às vezes só o mercado não dá conta. E mesmo nos slides eu observei que tem vários subsídios, né, na política energética, vários setores que não pagam a implantação, quer dizer, também tem essa visão social muito forte na questão da sustentabilidade ambiental.
E também a questão da cultura, né? Aqui no Brasil, acho que um dos nossos maiores conflitos na implantação, por exemplo, das energias eólicas, tem sido conflitos, às vezes, de uma falta de visão da cultura local, dos pescadores, uma falta dessa compreensão que a sustentabilidade não é só econômica. Aí entra também o setor e a solução dos conflitos sociais, locais e também culturais. E, sem dúvida nenhuma, aí todo mundo já percebe a questão da ecologia, do respeito dos ciclos ecológicos da natureza, que são bem diferentes em tempo. Eu acho que por isso que não sei se vocês notaram, mas o meu slide é o tempo, né? A ampulha ali, a ampulheta do tempo, que o tempo urge, né, e ruge para a gente em relação à questão da gente acertar esse modelo de desenvolvimento sustentável e tomar um rumo de crescimento com políticas públicas, que não há só o mercado para resolver esse problema. É isso que a gente tem que tomar consciência e saber que tipo de política pública para, junto do mercado, essa transformação ocorrer, por causa, principalmente, do tempo, porque é pouco o tempo. Então, as energias limpas, né, eólica, biomassa, solar e as pequenas centrais hidrelétricas, o Brasil, como o senhor bem colocou, é o que tem maior potencialidade dessa diversificação da matriz energética, sem dúvida nenhuma. Nós tanto temos, por enquanto, a tecnologia das PCHs, mas a potencialidade ambiental da energia solar e eólica bem maior que todos os países europeus. E bem maior do que a China. O nosso mapa eólico brasileiro, o primeiro já dava como um potencial de 143 mil megawatts, né? O que nos traz essa grande potencial de liderança, né, internacional até, para um modelo para enfrentamento da vulnerabilidade ambiental climática. O Nordeste, principalmente, é a região que, em todos os mapas de vulnerabilidade climática, é a mais atingida pelas secas, pelo possível avanço da linha de costa e por toda o problema de adaptação que será necessário. No Brasil, o Nordeste é o que está na frente, né, na necessidade de adaptação e também na questão da vulnerabilidade climática. Esse cenário sustentável, eu usei como fonte desses dados a Agenda Elétrica Sustentável, organizada pelo WWF, mas que teve mais de 20 entidades que participaram na elaboração desse cenário de uma agenda elétrica sustentável, que prevê aí que, com essa implantação, né, essa mudança tendencial que o Brasil tem de dependência da energia fóssil, que acho que é o grande erro, a grande crítica do atual governo, que foi o aumento das termoelétricas e o aumento da dependência fóssil, que é a contramão que o mundo inteiro tem feito. No cenário sustentável, nós iríamos diminuir em mais de 413 mil toneladas de emissão de CO2, e não foi o que aconteceu. Nós dobramos nos últimos 4 anos as fontes de energia sujas, né? A poluição por energia, que não era uma realidade do Brasil. O Brasil, com as hidroelétricas, nós tínhamos uma baixa emissão de carbono por energia. Já a opção recente, pela falta de planejamento, pela falta de visão ambiental das termoelétricas, dobrou aí a nossa emissão de carbono pelo setor energético, que não era uma realidade. Nós tínhamos emissão de carbono só pelo desmatamento e não pelo setor energético. Então, o objetivo aí do cenário sustentável, que nós temos que pensar nesses termos de políticas públicas e de legislações, marco-regulatórios, que apoiem isso, é a redução dos impactos ambientais, né, causados pelo setor elétrico, a redução dos conflitos sociais pelas novas plantas geradoras de energia, a maior eficiência energética e políticas como o Procel, como desenvolvimento de tecnologias nesse sentido, redução de gastos de eletricidade dos consumidores. Então, um dos grandes problemas do nosso marco regulatório é o preço da energia no teto, né, no gasto energético e não na conservação, né? Isso é uma necessidade de pensar mudanças nesse preço da energia, em que é mais interessante vender energia do que conservar energia. Então, também é uma política a ser repensada.
a redução da necessidade da expansão de capacidade instalada, né, das tecnologias convencionais, daí a microgeração e a descentralização é importantíssimo, o aumento da oferta de energia de forma descentralizada, um maior espaço para as fontes renováveis e o que permeia toda essa ideia da sustentabilidade, que é a preservação do nosso planeta, da nossa vida, da nossa qualidade de vida para as futuras gerações com a mesma qualidade. E aí os caminhos, né? Nós falei aqui rapidamente do PROINFA, que é um programa ainda cheio de falhas, mas que tem, sem dúvida, é a base de toda a implantação do sistema de energias renováveis, porque prevê a diversificação, a diminuição das energias fósseis e, principalmente, que foi falado aqui de forma muito interessante, a nacionalização da produção, a produção local da energia. O Procel, que, sem dúvida, faz aquela ponta com o consumidor, né, dessa solidariedade das políticas públicas, Estado, empresário e consumidor, que é os selos de eficiência energética, essa preocupação em melhoria contínua das tecnologias de produção para produtos com menores gastos. E a grande novidade, o grande desafio atual que está iniciando, que eu acho que é o Progedes, que é a geração distribuída, e os incentivos necessários, claros e transparentes para essa tomada do próprio consumidor na sua produção da energia. Essa é a grande novidade, o grande desafio que nós temos hoje, que muito bem o palestrante anterior colocou a questão como a Alemanha fez isso, né? E o grande, acho que, descaminho, né, é ainda o grande subsídio que nós temos dos combustíveis fósseis, a velha CCC, né, e essa dependência, né, que tem aumentado dos combustíveis fósseis. Em 2005, 70% do leilão de energia foi para as energias sujas, para as energias de dependência fóssil, que é a contramão, né, do mundo. Aqui tem um quadro, mas não está muito pequeno, né, do último leilão, que já melhora bastante a situação. Não dá para ler, então eu vou passar, mas vocês têm esses dados aí bastante... Esse é um quadro tendencial, né, que, se não houver... O que a Agenda Elétrica Sustentável do WWF coloca? Se não houver uma intervenção de políticas públicas, a tendência natural aí, do mercado será, por essa análise de custo-benefício pouco sustentável ou mais imediatista, né? A tendência é esse aumento que tem acontecido, né? De fato, isso aí se confirmou, de uma dependência dos combustíveis fósseis, das termoelétricas, é isso que a gente está vendo. Então, há que ter uma intervenção, uma conscientização, um processo de educação ambiental, um processo de avanço do mercado e de incentivos claros para que essa tendência se reverta, aqui no Brasil, pelo menos, porque, embora toda a política mundial, toda a realidade e cobrança por políticas sustentáveis do planeta sejam, a gente vê como o óbvio, né, como a necessidade de abraçar essas novas tecnologias, essa nova fonte de energia, fonte mais limpa, o desafio do futuro, a questão econômica também, como há um custo-benefício apenas a longo prazo, mas há um custo-benefício muito maior na substituição dessas energias fósseis, mas o grande problema é que nós não temos ainda desenvolvida a tal da economia ambiental, né? A gente não consegue traduzir o custo embutido aí a longo prazo da questão da poluição, da saúde, do aumento da linha de costa no Ceará, por exemplo, da erosão marinha causada por toda essa mudança climática, a questão do aumento de doenças por conta do enorme poluição, como São Paulo vive, como várias metrópoles. O Ceará também já tem estudos colocando que nós temos vários problemas de poluição do ar. Então, esse custo global, né, isso ainda não está claro para o mercado, claro para as políticas públicas. A gente tem conhecimento de tudo isso, mas não está de forma organizada
como, economicamente, a substituição urgente, aí, de novo tempo, das nossas matrizes energéticas, elas são, economicamente, ecologicamente, eticamente, socialmente, culturalmente, um avanço e muito mais viáveis do ponto de vista da economia e da qualidade de vida. Então, essa análise de custo-benefício, eu acho que há grande desafio, junto com políticas que apoiem essa nova forma de produzir não só energia, mas toda a sustentabilidade, toda a matriz, né, econômica que nós estamos aqui no Brasil com esse desafio, como também a conservação da biodiversidade, a conservação das florestas. Então, a geração distribuída da micro e mini geração, nós já temos um início de marco regulatório com a resolução da ANEEL, né, que prevê essa descentralização da produção, com as menores perdas e investimentos menores também com transmissão. O Brasil perde cerca de 18% da energia só com a péssima rede de transmissão, né? Isso com a geração distribuída, isso seria um problema a menos, já que diminui aí o investimento com transmissão. O baixíssimo impacto ambiental que isso representa, né? Nós vivemos hoje, as hidrelétricas são colocadas como energias limpas, é verdade, não poluentes, mas nós perdemos milhares de hectares de floresta, deslocamento de populações. Então, se não for a PCH, se for o modelo Belo Monte, que é esse modelo tendencial, os impactos ambientais são altíssimos, apesar da energia ser considerada limpa. Na verdade, ela é considerada limpa, mas, por baixo da hidrelétrica, há aí uma série de impactos muito significativos e também que contribuem para a mudança climática, porque nós perdemos muitas florestas, como é o caso de Belo Monte, com a implantação das hidrelétricas. A cogeração, que é a grande novidade, o grande partilhamento de responsabilidade com a sociedade, e nós temos uma capacidade, segundo a Agenda Elétrica Sustentável, de geração de até 22% da energia com a geração distribuída até 2020. E, no Nordeste, nós temos também essa potencialidade da questão da complementariedade, né, dos regimes de vento e sol com os períodos de chuva em que as hidrelétricas estão mais produtivas. Então, particularmente, a nossa região tem toda essa potencialidade natural para a implantação da geração distribuída, seja por conta de maiores ventos, maior insolação, mas também pela complementariedade dos períodos chuvosos. E aí o marco regulatório, né, a questão nós já temos a resolução da ANEEL, que é uma resolução interessante, mas é muito tímido em termos de política para fazer essa mudança, né, tão importante, que é uma mudança cultural, é uma mudança econômica e é uma mudança ambiental importante, de disseminarmos essa geração distribuída, que cada pessoa tenha crédito, coragem, conhecimento de implantar o seu pequeno painel solar, como acontece de forma tão natural na Alemanha, seu pequeno microgerador eólico, né? Essa mudança já está prevista na legislação brasileira, com essa resolução da ANEEL, que é de 2012, foi com base em consulta pública em 2010 e também uma audiência pública em 2011, ou seja, houve todo esse partilhamento e essa solidariedade da sociedade nessa construção, mas não é fácil, né, só ter um marco regulatório e resolver essa grande transformação. Essa produção de energia, ela visa, né, a implantação de energia hidráulica, solar ou eólica, ou biomassa, ou cogeração qualificada, conectadas à rede, com instalação de unidades consumidoras, né? Então, essa possibilidade de cada pessoa fazer essa sua microgeração. No Brasil, classificou a microgeração com potência instalada menor do que 100 kW. A gente viu que na Alemanha a maioria é bem menor que isso, né, que ele colocou, bem menor do que 100 kW. E a mini geração seria
entre 100 kW e 1 MW. Então, a grande novidade é o sistema de compensação, a possibilidade de você armazenar, né, de você usar como uma bateria o seu sistema e compensar o que você gerou a mais no custo da energia. Então, cada unidade consumidora ela pode injetar na rede o que sobrar ou compensar no mês seguinte ou em postos horários diferentes. E aqui é um esquema que está lá na resolução da ANEEL, né, de como isso acontece, né? Você tem aí a possibilidade de cada residência armazenar ou compensar nos momentos em que não gera a energia suficiente para abastecer, a casa seria abastecida pelo sistema normal, pela rede distribuidora local, e quando houver o excesso de energia, a injeção do crédito, gerando um crédito de energia para o mês seguinte, que pode ser compensado, inclusive, em outras residências, em outros pontos consumidores, que é a grande novidade também, né? Então, tanto você só paga o referente à demanda, como também há um custo aí disponibilizado. Essa geração, né, maior do que o consumo, a compensação pode ser primeiro no mesmo posto tarifário, naquele horário, né, de 18 às 21, no horário de ponta, ou em seguida no outro posto tarifário, ou ainda numa outra unidade do mesmo consumidor. Se você tem 2 residências ou uma loja, etc., você vai poder, desde que cadastrada, compensar em outra residência. Então, o marco regulatório ele é bem flexível, ele é bem detalhado, ele é bem factível e traz aí já essa possibilidade de implantação da microgeração. O procedimento também é simples, né? Não há nem uma exigência contratual muito sofisticada, há um processo de solicitação de acesso, seguido aí por um projeto de instalação, com memorial descritivo, localização e diagramas, o parecer de acesso dado pela acessante e um cronograma de implantação. A resolução, inclusive, coloca prazos até rápidos, então o procedimento ele não é um procedimento longo, né? O consumidor faz a solicitação e, no prazo de 30 dias, a distribuidora tem que emitir o parecer, é um prazo rápido, e aí inicia o processo de implantação e também, com 30 dias depois da implantação, é necessário fazer a vistoria, a entrega do relatório em 15 dias, e, daí em diante, o processo de geração começa a correr com a distribuidora já aprovando aí o ponto de conexão e a conexão que vai gerar todo aquele crédito e toda aquela compensação na geração de energia. Quais são os desafios iniciais, eu diria? Porque o que é colocado aqui como desafio é apenas a questão da bitributação, que é uma realidade no Brasil, né? A questão do ICMS, PIS e COFINS. Só Minas Gerais, que eu saiba, já regulamentou para que não haja essa bitributação. Já o ICMS cobrado vai considerar só a compensação e não vai cobrar 2 vezes quando você gera energia e quando você compensa a energia. Então, essa diferença positiva, né, da energia consumida e da energia injetada é que vai passar pelo ICMS. Da mesma forma, o PIS e COFINS, que é o imposto federal, já foi ajustado para isso. No entanto, esse desafio da tributação, né, que eu vejo hoje a necessidade de uma reforma tributária muito mais ampla para todo o incentivo da sustentabilidade, da economia da sustentabilidade, que a energia é o setor mais urgente, talvez, mas ele, por trás disso, né, é se pensar um Estado que é um Estado promocional, né? São políticas públicas de um Estado que não só regula, como está regulado nessa resolução, mas que promove, né? E promover não é só o incentivo tributário, é o crédito, é a educação, é a visibilidade,
é um programa real de energia limpa que nós ainda não temos no Brasil, né? É um programa muito mais complexo que envolve, fundamentalmente, que nós vimos aí da experiência alemã, né, que política pública gerou tudo isso, foi uma agência de pesquisa, né? A pesquisa é o conhecimento, é a integração do conhecimento que faz as políticas públicas, né? Então, essa visão de uma política transversal da sustentabilidade, eu vejo como o marco regulatório mais amplo e complexo que envolva... E nós temos 10 centros de pesquisa de energias renováveis no Brasil, alguns no Nordeste, em Pernambuco, mas não há uma agência que junte tudo isso, não há um programa que realmente tenha essa visão de política pública integrada para a sustentabilidade, né, que envolva aí esse Estado promocional, não é o Estado meramente punitivo, que é uma visão muito brasileira, a ideia do Estado punitivo, da sanção como uma sanção negativa, né, o Estado como esse Estado regulador e punitivo, né, quando o que se exige nessa visão de sustentabilidade, da solidariedade do Estado com a sociedade, é um Estado promocional em que a sanção é premial, que a sanção não é só punitiva. Então, essa transformação também de visão de política pública, eu vou insistir nisso, eu acho que é o grande desafio para a implantação de um sistema duradouro, forte e de forma mais rápida, né, de uma mudança na nossa matriz energética, que é urgente não só para nós, mas para o planeta inteiro. Então, aqui eu trago também um quadro muito semelhante ao que ele trouxe, como a queda do preço da energia solar no mundo, né, na Europa, no caso. Então, é possível, sim, né, a questão mais visível sempre é o custo imediato, o custo-benefício imediato, mas já aconteceu, já acontece no mundo essa queda do preço por vários fatores, por essa mudança de cultura, por esse incentivo fiscal e também pela agitação do mercado, que com a concorrência tem transformado de forma mais viável, né? No caso é a energia solar, mas nós também temos essa mesma realidade na energia eólica. Então, com isso, gente, com esse quadro aí de queda dos valores e, portanto, da possibilidade de... Eu ia falar um poema, mas hoje eu acho que a gente vai... Já falei muito tempo. Então, eu queria saudar vocês com esse sonho, né, de um planeta mais sustentável, um planeta mais ecológico e de políticas públicas mais sintonizadas com o desejo da população e com as necessidades dos povos, com as necessidades, principalmente do Nordeste, que é a região talvez mais carente do país e que tem, na questão da energia, a grande potencialidade ambiental, o grande desafio de crescimento e de desenvolvimento sustentável. Obrigada.